Olá, querido amigo, muito obrigado por você fazer parte do meu canal. Hoje eu quero comentar uma matéria que saiu aqui no jornal Estadão, a matéria de Luiz Vassalo, onde ele comenta da psicóloga, diz assim: psicólogo usou Bíblia para defender a reversão sexual. Ele está falando da psicóloga Rosângela Alves Justino, né, que uma das autoras da ação para suspender aquela norma do Conselho Federal de Psicologia que proíbe um psicólogo de tratar alguém que queira ajuda em relação à sua homossexualidade. Eu quero comentar essa matéria para você perceber que esta matéria, apesar de ter os seus aspectos positivos, ela tem aspectos bastante negativos e faltaram informações muito importantes para o leitor. Preste atenção. Eu trabalho apresentando o programa Na Mira da Verdade, que é um programa de respostas bíblicas, trabalho apresentando também lições da Bíblia no rádio, que é um programa bíblico. Mas Deus me deu a oportunidade, a minha primeira formação foi fazer jornalismo, né? Sou formado em comunicação social, pós-graduado em jornalismo e depois eu fiz o meu mestrado em teologia. E lendo a matéria de Luiz Vassalo, eu percebo que apesar de ele ter sido bem intencionado, porque ele primeiro colocou a opinião de ativistas gays a respeito da ação movida pela psicóloga Rosângela Alves Justino. Em seguida ele colocou a posição de Rosângela, porém eu percebo aqui que ele deixou ainda a desejar no aspecto de cruzamento de informações. Eu lembro que um dos manuais que eu estudei na época na faculdade, não é, o manual de redação da Folha, não é, de São Paulo, é dito claramente que o jornalista precisa cruzar informações, colocar realmente as opiniões dos opostos para que o público exerça a sua liberdade reflexiva e possa tirar as suas próprias conclusões. Infelizmente eu não percebi isso aqui na matéria do referido jornalista. Por quê? Ele começa intitulando, a manchete da matéria diz assim: psicólogo usou Bíblia para defender reversão sexual. Só que essa manchete ela é tendenciosa, porque ela não usou só a Bíblia, né? Se você for parar para analisar, existem muitos estudos científicos que comprovam que pessoas que optaram por ajuda psicoterapêutica se tornaram muito melhores no aspecto de felicidade, se tornaram muito melhores no sentido de não terem tantas pressões internas. Então, ele deveria ter informado isso. Por exemplo, este livro aqui do Dr. John S. A. Tay, Nascido Gay, existem evidências científicas para a homossexualidade? Neste livro há muita base científica para a ação movida pela psicóloga Rosângela, que é uma psicóloga presbiteriana e cristã. Para você ter uma ideia, esse doutor, que é um PhD na área, né? Esse aqui é um PhD da Universidade de Sydney, não é? E é um indivíduo que estudou muito sobre o assunto. Ele tem aqui uma análise de estudos sobre terapia de reorientação sexual. E se você ler a partir da página 154, por exemplo, olha as informações que muitos ativistas gays não desejam que você tenha acesso a tais informações e que nem o Estadão fez questão de informar você a respeito disso. Por exemplo, aqui na página 154, esse doutor diz o seguinte: em 2001, Gotze, um outro estudioso, revisou 84 estudos sobre esse assunto, terapia de reorientação, sendo que 31 deles, dos 84, relatavam a possibilidade de reorientação sexual, que variava entre alteração parcial e completa a orientação, e a completa orientação heterossexual. Veja, isso aqui é um estudo. Outro estudo também, Adams e Sturgis concluíram, após uma avaliação crítica de 37 estudos em 1977, que a terapia de reorientação possui resultados moderadamente positivos, mas que eram necessárias mais pesquisas nessa área. É exatamente o que a ação da psicóloga quer. Ela não está coagindo nenhum homossexual a buscar tratamento. O homossexual é livre, né, para
exercer a sua homossexualidade, mas ele também tem que ser livre para ele buscar ajuda se ele quiser, se ele não estiver satisfeito com com seus desejos homossexuais. E o que a ação da psicóloga, na verdade, propõe é o avanço da ciência. É permitir que o profissional na área da psicologia trabalhe em favor daqueles que querem, sem coação nenhuma, e permitir que o profissional da área da psicologia continue estudando o assunto. Uma coisa tão óbvia, tão simples de se perceber, mas existe um lobby gay, né, de ativistas tão forte que as pessoas acabam sendo cegadas a respeito daquilo que a ciência realmente diz. Outro dado importante mencionado aqui pelo Dr. John em 2000, Nicolosi e Beard apresentaram o resultado de uma pesquisa retrospectiva de 882 homossexuais insatisfeitos, dos quais 726 relataram ter recebido terapia de conversão. Depois da terapia, somente 31,1% continuou a se considerar homossexual. Como que você pode dizer, meu amigo, meu irmão, que a psicóloga Rosângela Alves Justino baseou apenas na Bíblia? Ela baseou na Bíblia, mas a ação dela tem como base estudos científicos que com certeza ela tem acesso e que mostram a eficácia da referida terapia. Esse cruzamento de informações deveria ter sido feito com mais dedicação e critério pelo jornalista Luiz Vassalo. Mas cada um faz o que quer, não é? Cada um é livre, mas levando-se em conta a ética jornalística, deveria haver um cruzamento de informações maiores. Por exemplo, pedir para a referida psicóloga quais são os estudos científicos nos quais ela se baseia e quais são os estudos científicos nos quais os ativistas gays se baseiam. Aí faz um cruzamento de informações e o público decide por si mesmo. Sabe, uma outra coisa que não foi informado aqui na matéria do Estadão? Olha que interessante. Aqui é dito que ela usou a Bíblia para defender a reversão sexual. Mas curioso que não foi informado para o leitor que a homossexualidade não é mais classificada como transtorno pela Classificação Internacional de Doenças por causa da influência de ativistas gays e da maioria de votos. Em 1973, quando a Associação Americana de Psiquiatria cedeu à pressão política e ativista gay, não cedeu com base em estudos científicos. Eu lhe pergunto, por que o Estadão não informou o leitor a respeito deste assunto? Para realmente gerar um bom debate a respeito dessa questão? O Conselho Federal de Psicologia deveria sim se posicionar se um psicólogo coagisse um homossexual. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito com a pessoa. A pessoa que decide ser homossexual e continuar com a sua homossexualidade, ela tem que ser respeitada como cidadão, como filho de Deus, mesmo que assim o decida, ok? Agora, o Conselho de Psicologia não deveria proibir um profissional de ajudar alguém que quer receber ajuda e que não está satisfeito com a sua homossexualidade. Eu pergunto, qual é o temor do Conselho Federal de Psicologia? Qual é o temor dos ativistas gays em os homossexuais buscarem aconselhamento e terapia, buscarem psicoterapia? Não há temor nenhum. Por quê? Isso deveria ser melhor esclarecido para a população, porque se é tão pecaminoso assim, tão horrível alguém buscar ajuda para lidar com a sua homossexualidade e querer abandoná-la, qual é o problema? O que isso vai interferir na vida dos outros? Cada um é cada um. Assim como o profissional da área da psicologia tem que respeitar quem quer ser homossexual, ele tem que ajudar quem não quer mais viver com as tendências homossexuais ou quer aprender a viver, lidar com elas. Uma coisa tão simples, não é? Eu espero que o governo brasileiro, que todas as pessoas responsáveis por isso usem a razão e o bom senso. Não é? Usem a razão e o bom senso. Eu queria aqui finalizar lendo para você o que está
em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11. Foi um texto que constou aqui no Estadão e, na verdade, um texto indevidamente citado, porque na matéria está Coríntios 6, 9 a 11, mas não existe Coríntios. É primeira carta aos Coríntios ou segunda carta aos Coríntios. Então, para o leitor saber de qual livro se trata, seria importante informar se é primeira ou segunda Coríntios. Não é? Então, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 9 a 11, mostra uma coisa muito interessante, que Deus não faz acepção de pessoas. Seja o hétero, seja o homossexual, ambos são pecadores e têm acesso ao mesmo amor e à graça de Deus. E eu vou lhe mostrar isso. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, olha aqui, ó, aqui está falando de heterossexuais, tá? Se entregam a práticas homossexuais, aqui está falando já dos homossexuais, obviamente, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Veja, Deus não gosta do pecado do heterossexual e do homossexual. Deus não faz acepção de pessoas. Nunca um homossexual pode se sentir no direito, ou melhor, um heterossexual pode se sentir no direito de se achar mais ou melhor que alguém homossexual. Quem faz isso nem é cristão. Sabe por quê? Quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós percebemos que não podemos julgar as pessoas. Assim como o homossexual tem as suas lutas, eu como hétero tenho as minhas também. Temos os mesmos problemas. Só o que muda é a forma do problema, diríamos, muda o endereço do problema, mas temos os mesmos problemas. E veja, Deus diz que se uma pessoa continuar no adultério ou continuar na prática homossexual, essa pessoa não poderá dar o reino dos céus. Não diz que uma pessoa que já foi homossexual ou uma pessoa que já adulterou não pode entrar no reino dos céus, porque a graça perdoa. Ok? A Bíblia fala de pecadeiros, ou seja, que decidem viver sem Jesus, mas não fala de pecadores que aceitaram a Jesus. Então, se você é um heterossexual que foi adúltero e você é um homossexual que está lutando para fazer a vontade de Deus, Deus salva você independente das suas tendências homossexuais. E olha o que diz o verso 11, olha a esperança, tanto para o heterossexual que é adúltero, quanto para o homossexual que gosta de pessoas do mesmo sexo. Veja, não há acepção de pessoas. Olha o que diz o verso 11. Alguns de vocês eram assim, ou seja, alguns coríntios foram adúlteros, foram homossexuais e praticaram outros pecados mencionados aqui. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que maravilha. Talvez, meu amigo, você conviva com a tendência homossexual a sua vida toda. E talvez não. Alguns vencem até mesmo a tendência, a maioria não. Mas para Deus isso não importa. O que importa para Deus é o que você decidirá fazer com a sua sexualidade. Se você tem tendências, mas você busca em Deus ajuda, você está buscando se recuperar das quedas que você vem tendo, pode ter certeza, a graça de Jesus lhe assiste. Ninguém se perderá por ter tendências homossexuais. Só se perderá quem decidir usar erradamente essas tendências, contrariamente àquilo que Deus ensinou. Siga adiante. Mesmo que você possa ter quedas, siga adiante porque Jesus lhe ama, Ele lhe perdoará, Ele lhe purificará, Ele continuará no processo de transformação de sua vida. E finalizo dando um conselho a você, amigo internauta, não permita que as pessoas façam uma lavagem cerebral na sua mente. Não permita que um grupo ativista, muitos homossexuais nem concordam com esse ativismo exagerado que existe, não permita que esses ativistas moldem a sua mente. Não permita que os veículos de comunicação apresentem para você apenas um lado da história. Vá a fontes primárias. Vá a outras fontes para você perceber que há sim muita informação bíblica relevante e também científica
que corrobora aquilo que a Bíblia já dizia. E outra coisa importante, não permita que um jornalismo muitas vezes tendencioso tente desacreditar a Bíblia. A Bíblia é um livro espetacular. Para você ter uma ideia, o doutor Augusto Cury, um dos maiores escritores do Brasil, um cientista, ao comentar Mateus capítulo 6, não é? Aquele trecho ali do verso 24 ao 35, ele diz que Jesus fez psicologia preventiva antes de a psicologia existir como ciência. A Bíblia é um livro sério, quando estudado e compreendido devidamente. Não permita que essas difamações da Bíblia, essas manchetes, essas matérias que tentam difamar a informação bíblica, não permitam que elas criem raízes na sua mente. Porque quem conhece a Bíblia de verdade sabe do poder transformador deste livro. E sabe que este livro, apesar dos muitos ataques que tem recebido ao longo da história, ele sobrevive. E por que ele sobrevive? Porque é a palavra de Deus, não é a palavra do ser humano. Não podemos fazer como muitas pessoas que brigam por uma ideia, seja uma ideia política ou religiosa, brigam por uma ideia sendo que são profundamente ignorantes a respeito do assunto. Nós devemos comentar sempre, nos posicionarmos, mas com embasamento. Que Deus continue a guardar os seus passos. Inscreva-se aqui no canal, mande, compartilhe esse conteúdo com as pessoas para nós contribuirmos para com a verdadeira democratização do saber. Tá bom? Um forte abraço, até uma próxima, se Deus quiser. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.